Germano garante que essa criança vai ter o mesmo amor. Lili diz que ela não falou antes, mas Germano interrompe ela e diz que isso não importa e que Lili é tão incrível que ela aceitou Elisa sem pestanejar, sabendo que era fruto de uma traição dele. Lili pede para falar e diz que não queria falar até o resultado, porque não tinha certeza de quem é o pai, mas que agora ela já tem. Germano pergunta quem é, mas Lili não fala. Na casa de Cassandra, Fabinho diz que até agora nada dos pais, mas tomara que eles estejam se entendendo. Cassandra diz que tá muito arrependida de ter contado. Fabinho diz que agora é torcer para tudo dar certo. Na mansão, Germano abraça Lili e diz que ela vai dar mais um filho para ele. Germano diz que nessa idade ele achava que ia estar cuidando do neto. Lili diz que fazia muito tempo que ela não via esse brilho no olhar dele, mas revela que ainda está um pouco assustada e que não é mais menina. Germano diz que os médicos vão cuidar bem dela. Lili diz que está com medo e fica se perguntando onde errou com Sofia. Germano diz que eles não erraram e que eles só idealizaram demais Sofia, porque ela era uma sociopata e não perceberam os sinais de desequilíbrio, mas que isso não vai acontecer mais, porque ele vai estar ao lado dela. Na casa de Rosângela, Bola dá a ideia deles gravarem Jenny cantando uma música deles, e a irmã chamar umas amigas dela e fazerem uma coreografia. Jonatas gosta da ideia. Rosângela e Floresval chegam na casa e diz que tem uma notícia para dar, e revela que eles vão se casar. Todos ficam muito felizes. Floresval diz que morria de medo de casamento, mas que Rosângela conseguiu curar ele. Jonatas atende seu telefone e descobre que é Riscado e que ele foi demitido. Gilda vai colocando Carlinhos na cama e o menino pergunta se o Riscado vai ser preso. Gilda diz que não chamou a polícia, mas que ele não pode mais trabalhar lá. E eles ficaram no prejuízo e o Riscado sem emprego. Carlinhos diz que gostava muito dele e Gilda diz que também gostava, mas o que ele fez é crime. Elisa diz que não consegue acreditar nessa história, mas que eles vão ter que contratar outra pessoa. Gilda dá boa noite para os filhos e Carlinho fica se sentindo culpado. Jonatas encontra com Riscado e o menino diz que é muito ruim quando você é acusado injustamente e explica o que aconteceu. Jonatas diz que acredita em Riscado. O Carrapato ainda diz que vai conversar com Gilda e com a Ruiva, mas Riscado diz que é melhor deixar quieto, mas agradece Jonatas. Jonatas diz que se não foi Riscado, alguém pegou este dinheiro. No estúdio, Rafael fica andando de um lado para o outro e diz que Lili falou que ia ligar para ele, com o resultado. Leila diz que vai indo embora. O celular de Rafael toca e ele atende Lili, mas ao desligar, ele revela que Lili diz que o filho é de Germano. Leila diz que ele deve estar muito aliviado. Rafael diz que está decepcionado, porque sempre quis esse filho com Lili. Leila diz que ele tem todo o tempo do mundo. Rafael revela que ele achou que nessa idade ele já ia estar casado com filhos e que achou que ia realizar esse sonho com Sofia e depois com Lili. Leila diz que ele é apressado demais e que ela quer fazer tanta coisa antes de pensar nisso, como viajar o mundo. Rafael diz que ela pode fazer isso. Leila diz que ela não está se convidando para o projeto dele e vai saindo, mas Rafael segura ela e diz que eles ainda não terminaram e fala que Leila vai ser a modelo também da matéria e que isso vai ser ótimo, a jornalista também se integrando ao grupo. Leila acaba aceitando e pega o vestido. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, qual casal você acha mais bonito? Elise e Jonatas ou Elise e Arthur? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No quarto de Lili,
Germano entra e Lili revela que falou com Rafael e que precisava contar a verdade para ele. Germano diz que espera que essa seja a última vez que Rafael faça parte da conversa deles. Lili revela que Rafael foi bem maduro desta vez. Germano diz que eles têm coisa melhor para fazer e começam a se beijar. No apartamento de Floresval, ele vai propondo vários brindes com Rosângela. Eles tomam a cerveja e começam a se beijar. Ela então pergunta como vai ser esse casamento e ele diz que não tem a menor ideia. Rosângela diz que ela podia fazer o bolo e os doces para economizar, mas Floresval diz que ela não vai trabalhar no dia do casamento dela. Floresval revela que ele só faz questão de ter uma roda de samba no casamento. Eles então dizem que também tem que arrumar um outro lugar para morar. Rosângela diz que é muito filho para um casal e que ela não está acreditando nisso. Leila vai sendo fotografada e Rafael diz que a câmera gosta dela, mas Leila pergunta se é só a câmera. Rafael diz que ela sabe que não e continua a fotografar, mas Leila diz que eles já têm as fotos e que precisa ir. Rafael pergunta se ela vai de vestido. Ela nega e diz que vai deixar ali, mas Rafael fala para ele ajudar e começa a beijar o pescoço dela, mas Leila diz que não quer misturar as coisas. Rafael então tira o vestido dela e eles começam a se beijar. Eles deitados no chão, só com as roupas de baixo, Rafael fala para eles irem para a cama. Leila diz que vai embora. Rafael pergunta se ela não gostou. Leila se levanta e diz que foi ótimo. Rafael diz que não está entendendo. Leila diz que não vê problema em nenhum dormir com alguém sem se relacionar, mas é que ela não gosta. Rafael diz que é só eles se relacionarem, mas Leila diz que nunca ia dar certo, porque eles são completamente diferentes. Rafael diz que os opostos se atraem e fala para ela ficar lá hoje, e de repente ela fica a semana inteira e sem pressão. Leila então beija ele. Na mansão, Fabinho e Cassandra aparecem perguntando para Eusébia se os pais não vão descer. Eusébia diz que eles devem ter ido dormir tarde, mas que briga não teve. Cassandra vai falar uma besteira, mas para. Os ricaços descem e diz que tem uma notícia. Silas também aparece e quando Germano vai dar a notícia, Lili começa a passar mal e sai. Germano diz que nem precisa dizer mais nada. Cassandra fala que não entendeu e Germano diz que Lili está grávida. Silas diz que todo mundo sabia. Germano pergunta se todo mundo sabia que ele ia ser pai de novo. Cassandra diz que essa parte não e ela e Fabinho abraçam ele. No estúdio de Rafael, Rafael vai abraçar Leila na cama, mas vê que a menina só deixou o vestido. E ele fala que hoje em dia ele não quer mais acordar sozinho e fica cheirando o vestido. Na casa nova, Carolina vai organizando tudo e Dorinha pergunta quando Gabriel vai morar com ela. Carolina revela que não vai demorar muito. Ela diz que nunca viveu um amor assim e que Gabriel quer ser filho dela e ela quer ser mãe dele. Ela ainda diz que parece que ela só está no mundo para viver este encontro. Dorinha abraça a irmã. No Flor do Lácio, Gilda vai agradecendo Kátia e Lurdinha por terem ido trabalhar lá, pelo menos por uns dias. Kátia diz que é bom trabalhar num lugar tão bem frequentado e pergunta quem é o bonitão que está com Elisa na mesa. Gilda diz que é o advogado dela. As duas então decidem ir servir ele. As duas servem o advogado e ele vai dizendo para Elisa que não é para a ruiva ter expectativa, que o juiz vai dar a pena para Rafael e Carolina de serviço comunitário. Elisa revela que não está fazendo isso por dinheiro e nem vingança, e sim para eles saberem que erraram feio. No orfanato, Carolina encontra com Gabriel e diz que tem uma surpresa para ele. Cláudia aparece e Carolina diz que queria muito levar Gabriel para passear. Cláudia diz que não vai dar, mas Gabriel pede por favor. Cláudia diz que precisa falar com Carol e fala para ele ir brincar. Ele sai e Carolina entra na sala de Cláudia e pergunta o que houve. Cláudia diz que o juiz não vai dar a guarda provisória do Gabriel. Carolina pergunta por quê
e Cláudia diz que descobriram que a megera tem um processo judicial e que aí não pode ser feita a guarda provisória. Carolina diz que esse processo não é nada demais. Cláudia diz que a megera tinha que ter contado e que não podia ter alimentado as esperanças de Gabriel. Carolina diz que parece um castigo e pede ajuda de Cláudia, mas ela diz que não pode fazer nada. Carolina, chorando, pergunta o que ela faz agora. Cláudia diz que Gabriel estava com esperança de que ia ter uma mãe e diz que a megera precisa se afastar dele o quanto antes. No apartamento de Arthur, Estelinha vai sendo a guia de passeios deles por Paris, no rio Sena que corta a cidade. Imagens vão sendo projetadas na parede e Arthur fala para Elisa que essas fotos são das primeiras viagens deles para Paris. Eles então vão passando as imagens e mostrando os pontos turísticos de Paris, mas de repente uma foto de umas pernas de umas moças aparecem e Estelinha fica furiosa com o marido e diz que acabou o passeio e sai. Maurice vai atrás dela e Arthur diz que Paris vai ser uma festa. Kátia vai voltando com as crianças da escola e Carlinhos vê Dino e diz que vai na casa de um amigo. Kátia acha estranho, mas acaba deixando. Carlinhos encontra com o pai e entrega o dinheiro para ele. O menino diz que é melhor eles pararem porque Riscado foi demitido. Dino diz que é uma pena, mas que eles não têm culpa e que ele é o pai do menino. Dino diz que está muito orgulhoso do filho. No orfanato, Gabriel entra triste na sala de Cláudia e pergunta por que ela não deixou ele ir com Carolina. Cláudia diz que Carol foi viajar e que é melhor o menino não pensar muito nela. Ele sai e Cláudia diz que parte o coração dela ver o sofrimento dele. Liara diz que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo, porque assim que Carol soubesse a verdade sobre Gabriel, ela ia desistir da adoção. Cláudia diz que o menino não merece isso, mas Liara diz que ela não podia ter feito isso. No brechó de Carolina, Dorinha faz mais uma venda e diz que a loja tá um sucesso, mas Carolina continua triste e diz que não tá conseguindo parar de pensar em Gabriel. Dorinha fala para a irmã pedir para Elisa tirar a queixa. Carolina diz que pelo Gabriel ela tem coragem de fazer tudo, mas se pergunta se Elisa vai perdoar ela. No apartamento de Arthur, ele pergunta se a ruiva gostou do passeio. Elisa diz que se sentiu em hospício, mas que gostou. Arthur fala para ela fechar os olhos e irem para Paris, e garante que não é nenhum truque. Elisa fecha os olhos e Arthur começa a descrever o ambiente que eles estão, com direito a som, a aparência e cheiro de Paris. Ele então vai beijar Elisa, que está com o olho fechado, mas Jojo entra em casa e pergunta o que está acontecendo. Elisa então abre os olhos e pergunta o que Arthur está fazendo. Arthur diz que nada porque não deu tempo. Elisa diz que não acredita que ele ia beijar ela e que se ele está achando que vai aproveitar essa viagem para tentar alguma coisa, é para ele desistir. Jojo diz que ele não desiste e que Arthur ainda gosta dela e que ela cansou de se meter na vida deles e sai. Elisa pergunta se é verdade. Arthur diz que ama ela, mas Elisa diz que está com Jonatas. Ela ainda diz que prefere ir para Paris sozinha e que ela se vira por lá. Arthur diz que não ia fazer nada que ela não quisesse e que se segurou. Elisa diz que não vai acontecer e que é uma viagem de trabalho e vai para o quarto se despedir de Jojo. No quarto, Jojo continua trocando mensagens com um contato chamado Meleca. Elisa entra no quarto e diz que queria falar com Jojo sobre o que ela falou na sala. Jojo diz que cansou de se meter na vida do pai. Elisa diz que não quer deixar de ser amiga de Jojo. Jojo diz que a ruiva é a única amiga dela. Elisa diz que tá vendo ela trocar umas mensagens e pede para ela ver. Jojo dá o celular para a ruiva e Elisa pergunta se esse Meleca é o namorado dela. Jojo nega e diz que odeia o Meleca. Elisa diz que Jojo não precisa enganar ela e que ela não vai contar para ninguém. Elisa ainda diz que Jojo deveria ir no cinema com Meleca. No carro, Peçanha vai reclamando do dinheiro que Dino conseguiu e diz que isso é uma mixaria
e diz que esse dinheiro que ele emprestou vem de gente barra pesada. Dino diz que tá fazendo o melhor que ele pode. Peçanha diz que investigou a vida de Gilda e descobriu que ela está tendo um caso com um homem que ganhou na loteria e fala para Dino dessa vez não fazer nenhuma besteira e conseguir o dinheiro de verdade, já que ficar devendo para ele não é bom, porque Dino é o primeiro a rodar. Dino diz que não sabe como vai arrancar a grana de Hugo. Peçanha diz que imaginou que ele ia dizer isso e fala para Dino se virar. No Flor do Lácio, Gilda fala para Carlinhos que ele não pode ficar sumindo assim. O menino se desculpa e Gilda manda ele ir para casa. Ele sai e Carolina chega e diz que quer falar com Elisa. Gilda pergunta o que ela quer com a filha. Carolina diz que só quer conversar. Gilda diz que ela saiu e que não vai deixar a megera atrapalhar a vida de Elisa de novo. Carolina diz que não é nada disso e revela que vai ficar esperando. Em Curicica, Montanha e Maristela chegam juntos no bar e Floresval diz que isso é pegadinha. Montanha diz que o que passou, passou. Cleide diz que tá todo mundo se arrumando e só ela que não arruma um bofe. Maristela então diz que apesar de tudo, ela está gostando desse casamento. Rosângela agradece e deseja tudo de bom para Maristela. Eles então fazem um brinde. Um homem que também estava ali na mesa pergunta se Floresval vai fazer despedida de solteiro. Cleide diz que se Floresval for fazer, Rosângela também tem direito. Floresval diz que quer com tudo que tem direito. Rosângela fica brava e diz que se ficar de patifaria, esse casamento termina mesmo antes de começar. Elisa chega no bairro de Fátima com Arthur em seu carro e agradece ele pela carona e pelas aulas. Arthur diz que eles se veem na próxima aula. Mas Arthur vê Carolina no Flor do Lácio e estranha, e diz que vai descer também. Elisa entra no bar e Gilda diz que a megera está esperando por ela faz um tempão. Carolina diz que só quer que a ruiva escute ela. Ela então começa dizendo que sabe que fez muito mal a Elisa, que prejudicou de toda forma. Elisa diz que é tarde demais para ela se arrepender. Carolina diz que largou tudo e que está tentando recomeçar, mas que precisa da ajuda da ruiva. Arthur diz que essa conversa não está fazendo sentido. Elisa diz que isso é inacreditável e fala para a megera sair de lá. Carolina então se ajoelha e diz que rasteja e faz tudo que a ruiva quiser, mas pede para ela retirar a queixa contra ela e que é com o coração sangrando que ela está pedindo isso. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!